oferta de Caim e a oferta de Abel. Vamos convidar a igreja a nos colocarmos de pé. Versículo 3. Vamos ler agora esta palavra. Vamos ler. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Por favor, ponha a mão sobre a palavra do Senhor. Senhor, revela teus mistérios a nós. Edifica nossas vidas em teu altar. Cumpre, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, para que o mundo saiba que existe uma esperança. Pai querido, se o mundo tem que ler nas nossas vidas a tua palavra, que assim seja. Que sejamos a Bíblia dos que não têm Bíblia. Que sejamos a profecia dos que não têm profeta. Que sejamos, Pai, ó Deus querido, embaixadores da ministração e do sacrifício e da oferta no teu altar, para que o povo saiba que existe um sacrifício, existe um altar e existe um Deus, e que o povo, Senhor, compreenda, ó Deus, que ao achegar-se a Ti, pode ser tremendamente abençoado ou rejeitado, e está tão somente em suas mãos a diferença entre uma coisa e outra. Faz-nos, Senhor, teus profetas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar-se. Aqui não está sendo contada a história de dois homens, simplesmente. A maioria dos personagens bíblicos, se não todos eles, ultrapassa uma simples condição de personagem histórico da sua época. Deus elegeu pessoas, suas servas ou não, para constarem na sua palavra, não apenas para registro daquilo que elas pensaram, fizeram, falaram, mas também para que elas simbolizassem todas as outras pessoas da história que se comportam de maneira idêntica a elas. Isto é o que nós podemos chamar, existe uma palavra no nosso dicionário, uma palavra provinda do grego. A palavra é arquétipo. O que é um arquétipo? É aquele personagem principal que vai qualificar todos os demais que pensarem, agirem e falarem como ele. Agora quero lhes explicar melhor, porque a palavra arquétipo é assim esquisitona. Vou dar um exemplo que Jesus deu e ficará ainda mais fácil compreender. Jesus disse aos judeus, aos fariseus: o diabo é o pai da mentira, porque a verdade não cabe nele, porque ele só se comporta de maneira mentirosa e ele só sabe mentir. E vocês são filhos do diabo,
porque obedecem às mentiras dele e mentem como ele. Arquétipo é isso. Então o diabo é, na Bíblia, o pai da mentira, o primeiro grande mentiroso. Então, até que o mundo acabe, todo aquele que mente é classificado por Jesus como um filho da mentira, ou um filho do diabo. E assim são todos os personagens bíblicos. Então Caim e Abel não são apenas Caim e Abel, mas são dois arquétipos, dois pais. E eles são pais de diversos grupos de pessoas, mas o principal grupo de que eles são pais é este. Caim é o pai, é o primeiro, é o arquétipo de uma pessoa que presta um culto a Deus e é rejeitada. Então, todo aquele durante a história do homem que prestar um culto a Deus, toda mulher que viver na terra, que prestar um culto a Deus e ele a rejeitar, ele o rejeitar, esta pessoa será uma seguidora, um filho, um igual a Caim. Da mesma forma, Abel aqui representa todos aqueles que prestam um culto a Deus e Deus o aceita. Então, enquanto o mundo for mundo, toda aquela pessoa, todo aquele homem, toda aquela mulher que prestar um culto a Deus e Deus favoravelmente se inclinar e demonstrar aceitação a essa pessoa, ela é da semente de Abel, é uma filha de Abel, é um filho de Abel. Creio que compreendemos bem isso. E é isto que Deus quer falar com a sua igreja, que Deus sempre falou com a sua igreja em todos os tempos, e que Deus quer falar com a sua igreja nos últimos tempos também. E eu estou pregando isto por ordem do Senhor. Eu sempre prego por ordem do Senhor. E o Senhor está me mandando pregar isto para que a nossa igreja e para que todas as outras pessoas que assistam a este vídeo entendam que há dois grandes grupos na terra no que se refere a um relacionamento com o Deus Criador. Não há 4 grupos, nem 3, nem 10 neste quesito, mas só 2: os que são rejeitados em seu serviço, em sua adoração, em suas orações, em seu louvor, e os que são aceitos e abraçados por Deus no mesmo feito. Eu tenho ouvido muitas ou algumas pregações sobre este tema, e têm sido dadas diversas razões para o ponto-chave, para a questão central, chave do que aqui está relatado, ou seja, a aceitação e não aceitação. E há muitas pregações completamente coerentes, muito exatas, a respeito de por que Deus aceitou ou não aceitou, aceita ou não aceita. E há também conjecturas em que a gente percebe claramente que a pessoa que assim explanou, que assim pregou, que assim entendeu, não alcançou o mistério de Deus naquilo que a palavra propôs. Porque algumas vezes, tentando achar razões para a resposta de Deus, nós colocamos respostas ou intenções superficiais no coração de Deus, como se ele fosse superficial ou mesquinho. Mesquinho é aquele ser que sim deixa de se importar com o que é grande, com o que faz sentido,
animal é morto. Mas toda vez que eu estou alegre, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha família, Deus abençoa o meu negócio, Deus abençoa a minha plantação. Então eu ofereço uma oferta de cereais. Certamente, irmãos, não foi a mesquinharia do que foi apresentado, mas o significado espiritual nessa questão, principalmente, está no como. Nós temos respondido com acerto ou com erro a Deus, quando nós não entendemos qual é a pergunta que se deva fazer. Em primeiro lugar, a pergunta não é o quê, mas é como. O que farei para agradar a Deus é uma pergunta que faz sentido e deve ser feita. Mas a pergunta principal sobre ela é: como agradarei a Deus? Como aceitará Ele a minha oferta? Não o que oferecerei, mas como oferecerei. Se eu pegar o maior, o melhor, a melhor ministra de louvor deste país ou de todo o globo e a colocar para ministrar o louvor ao Senhor na casa do Senhor, e ela com sua voz impecável, com toda a sua técnica aprendida desde 4 anos de idade, trouxer aquele louvor que afogueia nossos 2 ouvidos e deixa-os vermelhos, avermelhados de tanta qualidade. Mas se ela fizer isto de uma maneira nela mesma fria, técnica, mais uma vez vou louvar, ai meu Deus, ainda falta um culto para eu louvar, eu não posso faltar o compromisso com essa igreja, senão eu não iria, e ela vai ali e põe para fora toda a sua técnica. Nós, na nossa maneira de julgar, diríamos: é o melhor louvor que eu já ouvi. Da mesma forma, se nós trouxermos um irmão que não conhece melodia, não conhece tempo de música, não conhece pausa, não conhece nota musical, não conhece letra, não fala bem o português, e esta irmã viesse aqui, mas antes de vir aqui chorasse na sua casa, se arrepiasse na sua casa e dissesse: meu Deus, eu quero tanto te louvar, mas eu não tenho voz, eu não sei como fazer, eu não conheço o português. Quando é para falar no plural, eu falo no singular, quando é para falar no feminino, eu falo no masculino. Senhor, mas eu quero te louvar, Senhor, aceita este fogo que eu te ofereço. E esta pessoa, quando sobe no púlpito, sobe arrepiada, sobe tomada, sobe afogueada do Espírito Santo, mas quando ela canta, nós tapamos o nosso ouvido e nós dizemos: será que Deus vai aceitar um negócio desse? Mas lá no céu, o Deus que conhece os corações entende que técnica é o como, não é o quê, mas o como. Ora, meus irmãos, eu não me esforço pela técnica, certamente me esforço. Quero colocar o melhor baterista, quero colocar um baterista e dar 3 cursos de bateria para ele. Ele vai tocar a bateria com a baqueta ou a baqueta vai tocar com ele, não me importa, desde que ele seja o melhor do mundo. É claro que eu quero, mas eu quero mais um homem santo do que um baterista bom. Eu quero mais uma mulher ungida do que uma ministra de louvor técnica. Eu não quero que a igreja chore se o Espírito Santo não estiver chorando, porque muitos pastores conseguem fazer a igreja chorar, mas o Espírito de Deus permanece impassível no seu lugar. Mas outros pastores, quando eles começam a pregar, o Espírito Santo começa a chorar e a gemer pelas vidas presentes na igreja, com gemidos inexprimíveis, porque aquele pastor está pregando na unção do Espírito Santo. A diferença não é o que, é o como. E Caim, hoje vamos nos concentrar em Caim. Ele foi rejeitado. Não, meus
fez ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele colheu fresco, irmãos, ele trouxe algo para o Senhor. Está escrito aí que era de má qualidade? Não está escrito porque não há nenhuma razão para entender que fosse. Quero lhes dizer, então, começar a lhes dizer por que a nossa oferta fracassa. Quando a nossa oferta é de Caim? Quando é que a oferta de um cristão é a oferta de Caim? Em primeiro lugar, a oferta fracassa no como, acabamos de dizer. Não está escrito que Caim trouxe o pior. Não está. Mas está escrito que a oferta não foi aceita pelo que estava no coração dele. De onde você entende isto, pastor? Meu Deus, nós lemos versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que estás irado? Por que me ofereceste oferta e agora estás irado? Não é um contrassenso, irmãos? Por que ofereceste algo para mim? Por que me deste oferta e agora estás irado? Por que está descaído o teu semblante? Eu estava explicando isso ao moço que saiu daqui. É surpreendente como é que oferecemos algo ao Senhor e no instante seguinte o nosso espírito está com reações contrárias à de quem ofereceu algo para o Senhor. Ofereci algo para o Senhor, mas agora estou irado. Ofereci algo para o Senhor, mas agora estou bicudo. É interessante, eu disse a esta pessoa, como mudamos rápido. E aí Deus dá a resposta. E diz Deus que na verdade não houve mudança. Ficamos irados, ficamos com o semblante caído, porque a oferta não foi sincera. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Então Deus está te respondendo nesta noite. Não é o que apresentares, é se fizeres bem. Se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Vira de cabeça para baixo agora, que dá o mesmo sentido. Deus está perguntando ao Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Vamos trocar essa frase por uma outra, em vez da pergunta? Deus está dizendo para Caim: o problema é que fizeste mal. Por isso é que não houve aceitação. É o como, irmãos. E neste como, irmãos, eu quero colocar a maior parte das coisas que entram no como. Por exemplo, a obrigação é o como. Fiz por obrigação. Outro como? Fiz porque todo mundo faz. Todo mundo na minha igreja diz amém, eu digo amém. Todo mundo diz aleluia no intervalo da pregação, eu digo aleluia. Todo mundo ergue os olhos para o céu e abre as mãos quando está louvando, eu ergo os olhos e abro as mãos. Este como não é meu, irmãos, este como é importado em mim. E a forma mais clássica de ver que o como não é meu é porque a pessoa a quem eu imito, quando está no meio da rua, quando está andando no meio do comércio, de vez em quando ela fala com Deus, de vez em quando ela abre os braços e diz: louvado seja Deus. Mas eu não, porque eu só faço na hora em que eu estou oferecendo algo ao Senhor dentro de uma igreja. Fora disso, Deus pode esperar a minha oferta quantos anos for, que Ele não tem nada.
Então este como é o da integridade do meu louvor, daquilo que apresento. Oramos tanto, irmãos, oramos 4 ou 5 vezes durante um culto. O absurdo é que essas 4 ou 5 vezes durante um culto ganham de todo o mês fora do culto. E este é um como interessante. Não é nosso costume orar diariamente, constantemente, mas no culto o pastor chama a oração da abertura, chama a oração do clamor, chama a oração pelos aniversariantes, chama a oração pela oferta, chama a oração pela leitura da palavra, chama a oração pelo término da palavra, chama a oração pelo término do culto e chama a oração pela bênção apostólica. São 8 orações ou 9. Aí eu oro pelo mês todo, porque os outros 30 dias Deus pode esperar, porque não vai ter nada. E essa é a questão de Caim. O como dele não era coerente com a sua vida. Deus não aceita o que não é coerente conosco. E esta foi a causa, irmãos, da queda deste homem. Vou passar rapidamente por outras razões. Segunda razão pela qual Deus não aceita a oferta. E eu vou transcorrer um pouquinho a Bíblia. Deus não aceita de qualquer maneira. Oh, minha amada, oh, meu amado, e essa é uma questão clássica das Escrituras. Deus elegeu o profeta Malaquias para nos dizer que ele não aceita de qualquer maneira. E ele diz: povo, sou cego dos olhos, povo, sou louco dos ouvidos. Trazeis-me esta ovelha ferida, manchada, machucada, com a perna quebrada, e ofereceis no meu altar? Trazeis-me essa ovelha suja e ofereceis no meu altar? Não alimpais os vossos pés quando entrais na minha casa? Não pedis perdão a mim quando entrais na minha casa e me ofereceis louvor? O Senhor diz pela boca de Malaquias, pelas mãos de Malaquias: levai esta mesma oferta ao presidente, terá ele aceitação da vossa pessoa? Entrais na minha casa de qualquer maneira, prestais-me um culto de qualquer maneira, aceitarei eu vossa oferta? Levai esta oferta ao presidente da vossa república, terá ele aceitação de ti? Correis em cima da hora para fazer aquelas coisas que para mim são feitas? Correis em cima da hora para providenciar aqui e ali, para ajustar um equipamento aqui, outro ali? Fazeis em cima da hora, fazeis de supetão, e aceitarei eu? Fazei assim para o vosso professor. Aceitará ele vossos trabalhos de faculdade assim? Dará uma boa nota? A primeira razão, irmãos, fora daquela, ou seja, a segunda razão agora, é a imprudência. Como a Bíblia elogia, meus irmãos, o prudente, varão prudente, varoa prudente. O que é a varoa prudente? Irmã Sônia Cristina, irmã Sônia Alva, irmã Glória, irmã Jovelina, que hora sai o almoço dos vossos maridos? Peço perdão por citar assim, porque são 4 mulheres que sei que posso citar por causa da refeição dos seus maridos. Ai, meu Deus, 1h da tarde, por isso que o meu marido está lá na sala. Eu passei, eu pensei que era um leão, não era o estômago dele. Uau, uau. E eu falei: esse bicho vai me engolir. Ele falou: não, querido, 1h da tarde. Marido amado, farei um miojo no vosso agrado, abrirei um pacote de milho, abrirei uma lata de ervilha, jogarei no vosso prato. É assim, irmãs. Santíssimas, 10, 11 horas da manhã, lá estão as irmãs, no melhor dos frangos possível, para ele comer e lamber-se em volta. É muita falta de educação, mas a gente faz às vezes, né?
porque é assim, segura o miojo, Deus. Mas, irmão, nós vamos cantar esse louvor, mas eu estou lembrado que nós cantamos na semana passada. Vê outro aí. Imprudência, irmãos. O pastor Eduardo vai pregar alguma coisa. Pastor Eduardo, essa mensagem aí, ele pregou inteirinha, igual agora no domingo. É mesmo, irmão? Então é que Deus quer confirmar a palavra. Já vi o pastor dizer isso, irmão. Foi lá no seu gabinete, pegou rapidamente um papel de uma pregação que deveria ser muito anterior, trouxe e esqueceu que ele tinha pregado aquela mensagem no domingo anterior. E foi e botou lá, e quando ele começou, eu estava nessa igreja, não estou dizendo de ninguém, nem de nada que alguém me fofocou ou falou. Eu estava nessa igreja há muitos anos. Nada tem a ver com meus últimos 30 anos. E eu falei essa mensagem, Deus, eu estou saindo de dentro de um sonho. Eu ouvi essa mensagem no domingo passado. Aí fomos lá falar com o pastor. Ele estava com sérios problemas emocionais, sérios problemas com o seu casamento. E aí, naquela fadiga, naquela pressa, naquele estresse, o que ele fez? Correu, pegou a primeira mensagem que estava em cima, trouxe e pregou para a igreja. E esqueceu que no domingo anterior ele tinha pregado a mesma. E Deus diz: não receba o sacrifício por causa da imprudência. É por isso que Caim fracassou. É por isso que Uzá fracassou. Todos nós temos pena de Uzá. Quem conhece a história de Uzá tem pena de Uzá. Uzá é aquele homem que Davi estava levando a arca de volta para Jerusalém, e a arca ia em carros de boi, 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 6 a 9. E eles estavam levando a arca em carros de boi. Ora, em 1 Samuel, no capítulo 6, do versículo 7, nós percebemos que quem levava a arca do Senhor em carro de boi era filisteu. Se nós voltamos lá para a lei, a arca tinha que ser levada só por sacerdotes. Eles tinham que pegar nos varais que conduziam a arca, e estavam absolutamente proibidos de tocar na arca do Senhor, porque o Senhor disse: aquele que tocar eu fulmino. E alguém pode pensar que Deus diz que fulmina, mas só dá choquinho. E esse é o problema da imprudência. Deus é Deus de amor, vai dar só choquinho. Sabe o que acontece? Aquela pessoa fica sendo um atraso na igreja, porque Deus não aceita o sacrifício. Ela é uma pessoa que está morta, pensando todo mundo que ela está viva, e ela começa a atrasar a vida da igreja toda, porque ela faz de maneira imprudente, faz de qualquer maneira. E já estava todo mundo errado. Davi estava errado que não consultou os sacerdotes. Os sacerdotes estavam errados que não fizeram valer sua voz. E Deus me repreendeu, irmãos, nessa passagem. Eu quero deixar bem claro aqui. Ele me disse: meu povo tem pecado, e tu não tens usado o teu cajado que eu botei na tua mão para dizer: não é desta maneira. E para dizer: não sou eu que estou dizendo, assim diz o Senhor, não é desta maneira. Não quero assim, não. Vai oferecer esse sacrifício para Baal, vai cantar lá no show do Bolinha, vai cantar dessa maneira, vai pregar dessa maneira lá no grupo de Hare Krishna. Não quero pregador da palavra. Já vi um pregador que me perguntou na hora do culto, e aí será um pouco mais recente. Na hora do culto, sabe o que é na hora do culto? Irmão Ed, irmão Átila, irmão Sidney, sabe o que é na hora do culto? Na hora do culto, o culto começa às 6 horas da noite no domingo, 6h20. Na hora do culto, o culto começa às 7 horas no meio da semana, 7h30, 7h40. Pastor Eduardo, sim, pastor, sim, homem de Deus. Qual é mesmo o tema da mensagem? Eu estou dizendo que é a verdade, eu não estou dizendo o nome, então glória a Deus, estou fazendo o que é certo.
Pastor Eduardo, qual é mesmo o tema da mensagem? 7h40, o culto começou 7h30, irmãos. Eu tinha convidado com 1 mês e meio de antecedência, 45 dias. E o Senhor diz: quantos usás fizerem desta forma a minha obra, eu cortarei no meio dentro da minha casa. Vai ficar aquele corpo morto andando, não ajuda a igreja em nada, porque não há um fluir espiritual naquela vida. Quando abre a boca, a mensagem não é de Deus. Quando abre a boca, o louvor não é de Deus. Quando começa a tocar a travessa, quando vai orar, não embola as palavras, porque está fazendo de qualquer maneira. Palavra dura, irmãos, mas não é para vós que estou falando. Estou falando para os irmãos, para que os irmãos atentem, para não vir a cair no erro que outros caem. E para quem está ouvindo esta mensagem na internet, olhe para a sua igreja, olhe para o seu ministério, olhe para o seu trabalho, e o Espírito Santo esteja dizendo agora no seu coração: tu estás dentro desta palavra. Baixa a tua cabeça agora, baixa teu senho agora e reconhece que tu estás nesta palavra. E eu tenho certeza que quantos virem na internet, quando a igreja vir esta mensagem, muitos abaixarão a cabeça e dirão: Senhor, esta palavra é comigo, porque não pode ser de qualquer maneira. E por aqui eu vou ficar, e na semana que vem a gente vai dar andamento a esta sequência. Mas eu chamo a atenção dos senhores, das irmãs, dos irmãos. Embora seja uma palavra forte, novamente eu digo: é o Deus de amor que está nos falando. Porque Ele quer aquela arca carregada como foi depois. Sabe o que Davi fez? Deus fulminou Uzá. Sabe o que Davi falou? Abra lá em 2 Samuel, capítulo 6. O recado de Deus foi dado em Uzá. E aí Davi entendeu. Versículo 8 tem o que Davi viu. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar abertura em Uzá, e assim ficou até o dia de hoje. Agora o versículo 9. E temeu o Senhor, a Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como é que vai vir a minha arca do Senhor? Irmã Raquel, irmãos, digam para mim, ele balançou ou não balançou? Em primeiro lugar, ele ficou triste com o que aconteceu com Uzá. Em segundo lugar, ele falou: tratar com Deus é mais embaixo. Como é que eu vou trazer essa arca? Mas aí aconteceu, sabe o quê? Levaram para a casa de Obed-Edom. Sabe o que Obed-Edom fez? Só isso. Eu vou até falar, eu vou pedir que os irmãos repitam comigo. Ele agiu com prudência. Repitam comigo. Ele agiu com prudência. Sabe o que o Senhor fez? Está aí na passagem. Começou a mandar abacatada, laranjada, goiabada, maçãzada, piruzada, boizada, galinhada na casa dele. Benção, 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 benção espiritual, benção material, benção financeira, benção no casamento. Ninguém mais fica doente nessa casa. Deus, o que está fazendo? Eu saí ali no quintal, um abacate acertou minha cabeça. O Senhor está fazendo minha casa de alvo, está mandando abacate, abacaxi, melancia. Deus, já não há mais, a geladeira não cabe. Obed-Edom disse isso para o Senhor. A geladeira dele era de manivela. E ele disse: a minha geladeira não cabe mais, Senhor. Aí Davi botou os olhos naquilo e falou: se fizer com prudência, Deus
para os sacerdotes: ó, no capricho. Aí os sacerdotes, ó como se leva a arca do Senhor, ó, cabeça erguida, mão no varal do Senhor, a arca do Senhor, no capricho. Por favor, repita comigo: no capricho. A cada 6 passos, ele parava e dizia: vamos sacrificar animais ao Senhor. No capricho. Aí o Senhor falou: pode levar minha arca. Irmã André, pode levar minha arca agora. Por que, Senhor? Porque vocês estão levando no capricho. Eu gosto do capricho, diz o Senhor. Eu gosto, limpador de banco, eu gosto do capricho. Pastor, pregador, eu gosto do capricho. Não me aparece aqui em cima da hora dizendo que o meu Espírito Santo vai botar a palavra no teu coração, não. Venha de casa no capricho, porque tem pastor que chega em cima da hora, não tem o que falar, começa a falar um monte de coisa e diz que foi o Espírito Santo que deu para ele, que o Espírito Santo mudou a mensagem, que o Espírito Santo ia falar de José e agora quer falar de Joaquim. É um monte de coisa, tudo imprudência, porque o Espírito Santo fala comigo lá atrás o que eu devo fazer aqui. E diz com detalhes: farás assim, assim e assim, e atenta de ler minha palavra. Estou olhando sobre ti. Se não leres minha palavra na hora da pregação, não dirás nem um versículo, porque não te darei. E estou dizendo de um pastor que eu conheço, que sou eu. Que o Senhor fala comigo: não fica na minha presença para tu ver se eu te dou. E quantos apuros já passei, porque Ele gosta. Triste, hein, irmão? Glória a Deus. Estou indo para a casa do Senhor. Estou toda arrumadinha, faz bem. Estou perfumadinha, faz bem. Estou meu cabelo escovadinho, faz muito bem. Estou com uma sandália nova, está tudo certo. As pessoas dizem que um vestido direitinho, com o cabelo arrumado, tudo vaidade do mundo, e tornam Deus um mesquinho. Ele não se interessa com o que, ele se interessa com o como. Quer vir bonitinho? Bonitinho. Pastor, meu cabelo está sujo. Não deu, pastor, não deu. Atarefada com as coisas de casa. Minha irmã, vai na paz. Não, mas o pastor não falou do vestido do capricho. É bom. E sem o vestido do capricho também é bom. E de sandália é bom. E de chinelo também é bom. Só adore ao Senhor no capricho. Os detalhes de fora, não se preocupa não. Porque se Deus quisesse ver o último terno da moda, Ele ia na Yves Saint Laurent, Ele não via na igreja. Se Ele veio na igreja é porque Ele não quer ver um paletó, Ele quer ver o pastor. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu já estou há uns 3 anos sem acrescentar um terno. Mas toda vez que eu digo assim: Senhor, esse terno está meio surrado, e Ele diz para mim: mas eu morri pelo dono do terno, não morri pelo terno. Vá lá e faça no... Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer isso.